Hoje falaremos sobre o campo magnético, mais precisamente sobre o campo magnético terrestre, também conhecido como geomagnético. É graças a esse fenômeno que hoje podemos nos orientar por todo o território terrestre, aéreo e marítimo sem nos perdermos. Sem esse campo, não teríamos comunicação via rádio, TV ou até mesmo acesso à internet, por exemplo, pois o campo magnético terrestre funciona como um escudo protetor que impede a entrada de partículas vindas do Sol, conhecidas como vento solar. Caso essa proteção não existisse, as perturbações causadas por essas partículas solares afetariam não apenas a comunicação, mas também os sistemas de navegação, equipamentos de aviação e até mesmo os nossos satélites. E se precisa de mais motivos para entender o tamanho da sua importância, sem sua existência, essas mesmas partículas arrancariam a nossa atmosfera, trazendo inúmeros problemas para a vida aqui na Terra. Foi isso que aconteceu com o nosso planeta vizinho, Marte. Estudos apontam que Marte já teve um campo magnético, mas o perdeu há mais de 4 bilhões de anos atrás, fazendo com que os ventos solares ao longo dos anos arrancassem grande parte de sua atmosfera, tornando-o um planeta desértico. O mesmo ocorreria aqui na Terra. Sem nossa atmosfera, seres vivos que dependem do oxigênio para respirar não sobreviveriam. E agora que já sabemos sobre a sua grande importância, vamos falar sobre a sua formação. Em meio a centenas de fenômenos naturais que ocorrem em nosso universo, existem 4 interações chamadas de forças fundamentais, que sempre estarão envolvidas, e elas são gravidade, eletromagnetismo, nuclear forte e nuclear fraca. E a formação de campos magnéticos está relacionada justamente ao eletromagnetismo. A força eletromagnética atua nas partículas carregadas. Dentro dela temos a força eletrostática, a força elétrica e a magnética. Fenômenos elétricos e magnéticos já vêm sendo observados há muito tempo. Em 1600, William Gilbert, físico e pesquisador inglês, descreveu a Terra como tendo uma alma magnética, comparando-a a um enorme ímã, e ele não podia estar mais certo. Mas essa relação só foi comprovada pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted no ano de 1820, graças à invenção dos geradores elétricos, que foram usados para os estudos desses fenômenos. Posicionando a agulha de uma bússola próximo a um circuito elétrico bem simples, percebeu que a agulha sofria alterações ao existir corrente elétrica. Porém, se a corrente elétrica era interrompida, a agulha voltava a apontar para o norte geográfico. Ele concluiu então que a corrente elétrica gerada durante o experimento criava um campo magnético quando as cargas elétricas se moviam. O campo magnético nada mais é do que uma região no espaço, com capacidade para exercer força sobre cargas elétricas em movimento e materiais com propriedades magnéticas. Então, quando uma partícula com carga elétrica se movimenta, dá origem a um campo magnético. E, de acordo com as leis do eletromagnetismo, esse campo é formado através da variação e intensidade de cada campo elétrico. O mesmo ocorre com o campo magnético de um planeta. O nosso planeta Terra também possui um campo, chamado de magnetosfera, e só é possível graças a um efeito chamado de dínamo, ou seja, quando um gerador consegue transformar energia mecânica em energia elétrica, e o nosso astro consegue fazer isso. Simplificando, o ferro e o níquel em estado de fusão presente no núcleo externo da Terra, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade, gera correntes elétricas ao se movimentar, enquanto que a rotação terrestre em seu próprio eixo faz com que essa corrente gerada forme um campo magnético tridimensional que cobre todo o planeta e protege a nossa atmosfera. Podemos vislumbrar o resultado desses impactos ao observar as auroras boreais que ocorrem nos polos geográficos.
A magnetosfera terrestre apresenta um formato elíptico, com a menor face apontada para o Sol e sua parte mais ampla em sentido oposto, e devido à força dos ventos solares, possui um achatamento em seu formato. Sua força e resistência está diretamente associada à força de seu campo magnético, além da sua capacidade de transformar a energia mecânica em energia elétrica. E dentre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é o astro que apresenta a magnetosfera mais resistente. E vale lembrar que Vênus, nosso outro planeta vizinho, não possui essa proteção. A Terra possui dois polos geográficos, sendo o Polo Norte, onde fica o Ártico, e o Polo Sul, onde fica a Antártica. E assim como qualquer ímã, o mesmo ocorre com o campo magnético do nosso planeta, que também possui dois polos. Porém, um fato interessante é que o polo sul magnético fica no polo norte geográfico, e vice-versa. Entretanto, devido a inúmeros atritos envolvendo a nomenclatura dos polos, para evitar tais confusões, o polo sul magnético passou a se chamar de norte, e o polo norte magnético passou a se chamar de sul. E esses polos não são estáticos e nem sempre estiveram onde se encontram atualmente. Estudos realizados com base em dados coletados por satélites e também através de análises com sedimentos marinhos e até mesmo rochas vulcânicas indicam que já houve a inversão dos polos. E não é tão rara quanto se parece, já que ocorre uma a cada 200 mil anos, e a última ocorreu há cerca de 42 mil anos atrás. E foi acompanhada pelo enfraquecimento do campo, que além de ter causado uma crise ambiental global no fim do período glacial, fez com que a camada de ozônio sofresse danos severos devido aos ventos solares, fazendo o clima aqui na Terra sofrer mudanças drásticas, além de expor os seres vivos à luz ultravioleta. Essa alteração no clima pode ter causado a extinção em massa da megafauna e supõe-se que até mesmo dos neandertais. E será que há chances de ocorrer uma nova inversão dos polos magnéticos da Terra? Atualmente, o Polo Sul magnético se movimenta de forma acelerada em direção à Europa, percorrendo uma distância de até 50 quilômetros por ano, enquanto que no ano de 2000, essa distância era de apenas 14 quilômetros por ano. No entanto, especialistas do modelo magnético mundial sugerem que não há indícios de que uma nova inversão dos polos magnéticos esteja acontecendo nesse momento. Os especialistas afirmam que essa movimentação do polo sul magnético da Terra afeta apenas as bússolas, impactando a navegação e a aviação na região do Ártico. Então, por enquanto, não há com que se preocupar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado das próximas novidades. Comente sobre o que você achou de tudo isso e deixe o seu like. Seu engajamento ajuda demais o canal a crescer e ser indicado para mais pessoas. Muito obrigada por ter chegado até aqui e até breve.